1h e 59 minutos, estamos de volta com o Gazeta Entrevista. O assunto aqui é a realização, a discussão a respeito do Plano Plurianual, PPA. Deixa eu só fazer uma diferença. Uma coisa é o PPA. Essa rotina, quem acompanha a rotina política no Brasil é cheio de siglas, né? Tem o PPA e tem o Programa de Aquisição de Alimentos, o PAA. É outra coisa. PAA é uma coisa, não tem nada a ver com o que nós estamos discutindo aqui diretamente. Mas o Plano Plurianual é uma ferramenta que possibilita a nós, cidadãos, intervirmos na agenda do homem lá em cima, hein? Lá da Presidência da República. Como a Tânia Oliveira colocou aqui, é um instrumento que é previsto constitucionalmente, né? Então, é a nossa possibilidade de fazer essa intervenção. E no sábado eu nem sabia que além da ministra Simone Tebet, vai vir um outro ministro. O ministro Márcio Macedo, da Márcio Secretaria-Geral da Presidência. Da Secretaria? Geral da Presidência da República. Maria, que tem status de ministério, tá certo. É ministro. Bom, olha só. Ave Maria, tem aqui, como é que a pessoa não se identificou, mas você acha que... Eu vou fazer em respeito a você, telespectador, mas eu gostaria que você colocasse o seu nome. Aqui diz o seguinte: boa tarde, Itaã. Pergunta para ela o que ela acha do silêncio da justiça com respeito de um presidente vir no nosso país e o seu segurança bater em uma jornalista. Está se referindo à questão da agenda do presidente Luiz Inácio Lula da Silva com presidentes de países aqui da América do Sul e o Maduro, presidente Maduro da Venezuela, um assessor dele ali da segurança, agrediu a jornalista Délis Ortiz, da Rede Globo. Então, o que você fala a respeito disso? Bom, em primeiro lugar, eu acho que a liberdade de imprensa é um dos valores que é parte integrante da liberdade de expressão, é um dos valores fundamentais da nossa democracia. Nenhum jornalista, obviamente, pode ser agredido em qualquer espaço. Isso é uma aberração. Eu acho que esse tipo de coisa precisa realmente ser averiguado, o que aconteceu e como aconteceu. Eu acho que o presidente Lula, ele tem procurado retomar as relações internacionais do Brasil que ficaram tão duramente massacradas nos últimos anos. O Brasil era um pária internacional. Não era recebido em lugar nenhum, participava de forma secundária ou medíocre de fóruns internacionais. Então, essa retomada do protagonismo do Brasil, que conseguiu, depois de 8 anos, reunir todos os países aqui, sabe, da América do Sul, é uma coisa fantástica. Eu acho que a gente precisa prestar atenção para a parte realmente relevante e significante do que aconteceu aqui nos últimos dias. A retomada desse diálogo com os países da América do Sul, a importância que isso tem para a nossa região, da retomada não apenas de diálogo, mas de comércio, né? Retomada das parcerias econômicas. E isso, obviamente, não significa dizer que não é muito relevante se pensar que tratamento foi dispensado por alguém que veio acompanhando um dos presidentes a um jornalista. É inadmissível qualquer tipo de violência e, particularmente, espero que isso esteja sendo verificado, de fato, de alguma forma, né? Verificado, inclusive, pelo próprio governo. Mas eu queria aproveitar esse momento para dizer da importância, realmente, dessa retomada do diálogo e do Brasil como protagonista dessa construção coletiva das políticas públicas conjuntas aqui nos países da América do Sul. Tânia, o Luiz Carlos da Vila Acre está te perguntando o seguinte: como é que Vila Acre é um bairro daqui? Sim, claro. Como se elabora um PPA nos estados? É uma pergunta. E a outra é: o PPA foca no eixo econômico em detrimento do eixo social? Como é que é isso? Não. Luiz Carlos. Tá, vamos lá. 2 perguntas. Obrigada, Luiz Carlos, pela sua pergunta. O PPA que nós estamos tratando aqui é o do governo federal, né? O Plano Plurianual, que trata do orçamento federal. Todos os estados têm também um PPA. Inclusive, eu fiquei sabendo já aqui nas discussões com o governo do estado que o governo do estado também pretende fazer essa discussão de PPA participativo
do orçamento do Estado e para os municípios discutir o que é absolutamente relevante, porque são orçamentos distintos, o orçamento federal e o orçamento do Estado, né? Tem algumas questões de entrecruzamento desses orçamentos, mas eles são orçamentos distintos. Então, respondendo a sua pergunta, cada Estado também tem o seu PPA. E eu acho que é bastante relevante que isso se espraie realmente pelo país, que se dissemine uma cultura de discutir o orçamento com a sociedade, né? Eu fiquei muito feliz de saber que o governo do estado tem um processo parecido com o nosso no plano federal de discutir com a sociedade esse orçamento. A segunda... Não, me perdoe, porque essa informação que você está trazendo me parece importante, mas eu queria saber o seguinte, no caso do governo do estado, se ele tiver que fazer esse tipo de discussão, que seja feita agora, né? Porque imagine você, o governador Gladson Cameli, no final do ano que vem, ou em 2025, ele sair por todo o estado perguntando como é que o cidadão pode intervir no orçamento, como é que pode ser. Isso não é campanha? Porque ele vai ser... Não pode. O PPA, ótima sua pergunta, porque esclarece também. O PPA ele é feito no primeiro ano de governo. No primeiro ano de governo. Para começar a ter vigência a partir do segundo ano de governo. É por isso que ele sempre, no primeiro ano de governo, a gente está vivendo ainda sob a força do orçamento do governo anterior. Certo. E a partir do segundo ano de governo, passa-se a implementar o PPA elaborado neste governo e entra no primeiro ano do governo seguinte. Então, o PPA do governo do estado, como em qualquer estado, também tem que ser feito agora, nesse ano. Aí tem prazo, vai para a Assembleia Legislativa para aprovação. Eu acho que o que o governador Gladson poderia fazer é talvez criar uma lei para que o próximo governante faça o PPA participativo. Aí seria interessante, né? Porque agora, na prática, nós já estamos em junho. O governador não vai ter como fazer esse PPA. E para os municípios, o governo federal está indo para todos os estados do país em 2 meses. Sim, o governo estadual pode ir para todos os municípios, sim, dá tempo, dá tempo. Então, eu quero crer que vão fazer. Desculpa, a segunda pergunta Se é o econômico em detrimento do social? Em absoluto, em absoluto. Não tem sobreposição de temas econômicos em detrimento do social, em absoluto. O PPA participativo é para verdadeiramente ouvir a sociedade a respeito dos temas que a sociedade considera prioritários. Os próprios programas, comecei falando isso, os próprios programas que estão lá na plataforma, né, e eu convido todos e todas a acessarem a plataforma, a votarem nos programas de governo, a votarem nas propostas que estão lá e a oferecerem as suas propostas. Os próprios programas que estão lá são de ministérios, vários ministérios que não são da área econômica, que são da área social. Não tem nenhuma priorização de programas da área econômica no PPA participativo. A assistente social Wanda Matos, ela está só reforçando, o plano vai garantir recursos com rubrica própria para cada área, isso de forma justa e com participação popular. Por isso, toda a sociedade precisa participar e não ser feito numa caixa fechada. Se a sociedade não participar, não muda os processos. Muito bem, Wanda. Nem o reparo. Perfeito. Exatamente isso. É preciso realmente que a sociedade participe, né? O governo Lula está chamando a sociedade para participar da elaboração do seu plano plurianual, dizendo quais são as prioridades do país. Olha, tem aqui, se você puder se identificar, eu agradeço, né? Porque eu fiz a sua primeira pergunta, você não se identificou, falando a respeito da questão da agressão a jornalistas. Se você fizer se identificar, eu agradeço. Aí eu faço a sua pergunta aqui, faço questão de fazê-la, inclusive. Mas acho que é importante vocês darem identidade ao que vocês pensam. O sociólogo James Alves está te fazendo a seguinte pergunta. Então quer dizer que o governo acha positivo uma agenda com países que deram calote, essa questão deram calote no Brasil, países que não têm nenhum vínculo com a democracia, na visão de governo, qual o benefício para o Brasil? A não ser o comprometimento da nação em emprestar dinheiro a fundo perdido para esses países? É difícil dialogar com informação que não correspondem à verdade. Isso realmente eu realmente não tenho como dialogar. O Brasil, ele estabelece relações diplomáticas
com os países do mundo, até mesmo com países que eu posso ter opinião que não são democracias consolidadas. Democracias consolidadas ou firmes e tal. O Brasil, em algum momento, não existe país que não necessite estabelecer relações diplomáticas com os países. Você tem relação... Esse debate que eu sei que está sendo trazido por causa dessa discussão chamada Venezuela, que é um país vizinho aqui com mais de 2.000 quilômetros de fronteira que nós temos e diversas relações econômicas, isso não invalida que tenhamos, e muitos têm, e até eu as tenho, críticas à formatação e ao comportamento do governo que lá está. Agora, as relações diplomáticas, elas precisam ser retomadas porque o que importa, ao fim e ao cabo, é a própria sustentação socioeconômica nas relações institucionais, importam para a sociedade brasileira. E essa questão, por exemplo, os Estados Unidos, já que certamente eu não sei se é referência para o nosso telespectador, mas os Estados Unidos mantêm relações diplomáticas e comerciais com grande ditadura, apoiou inclusive a ditadura aqui no Brasil também, isso aí a ditadura aqui no Brasil, uma discussão que sinceramente está muito... O ex-governante tinha elogios a diversos e notórios ditadores, né? Pois é. Meu nome é Madalena e moro na Floresta Sul. Gostaria de saber como a política de assistência social entra nesse PPA. Eu acho, Tânia, que nós ainda estamos desconfiados, a gente não está entendendo a amplitude do PPA, né? Porque a gente está raciocinando em caixinhas. Uhum. E aí eu queria, pela pergunta da Madalena, me parece que é um pouco isso. Ele quer saber como é que a política de assistência social entra no PPA. Madalena, a política de assistência social é uma das principais políticas daquela que nós somos obrigados a considerar uma das principais pastas, né, um dos principais ministérios do governo federal, que é o ministério, hoje tem um nome enorme, a gente continua chamando de MDS, mas o nome do ministério é Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome. Então, a política de assistência social, ela é dirigida pelo MDS, mas ela tem uma extrema relevância por ser transversal a todas as políticas. Então, a política de assistência social, se você entrar na plataforma, inclusive, já te convido, acesse a plataforma, existem já diversas propostas e debates sendo feitos no âmbito da plataforma que se vinculam à política de assistência social. Nós temos uma sociedade que, infelizmente, é muito desigual. A política de assistência social, ela é uma política que tem, sobretudo, como baliza, amenizar essa gritante diferença social que nós temos no nosso país. Concentração de renda, né? Essa concentração de renda que é absurda, né? E eu acho que você está perguntando qual é a relevância, é enorme, é enorme. O público, inclusive a militância, né? Nós temos organizações da pauta de assistência social que são muito engajadas, né? Tem uma conferência da assistência social já sendo construída para acontecer no Brasil também. A Rosa Silva está te fazendo uma crítica. Perdão, mas o que esta secretária está falando é uma inverdade. O presidente Bolsonaro, e essa vai ser a nossa última intervenção porque o tempo já esgotou. O presidente Bolsonaro tinha ótimas relações com os países sérios. A Rosa Silva. Sim. Existe alguma resposta possível para isso? Uma ótima relação com os países sérios. O que significa países sérios? A gente tem uma diferença entre o que são os países verdadeiramente democratas, né, que passam pelos seus processos de construção dos seus governantes, são democracias consolidadas, existem democracias frágeis, democracias em construção, existem países que são dirigidos por notórios ditadores, né? Eu não preciso ficar me detendo aqui, porque quem acompanhou verdadeiramente e sem qualquer apego de lado sabe o que foi o comportamento do ex-presidente Jair Bolsonaro em relação ao restante do mundo, né? As suas relações com países de direção absolutamente questionável. A gente pode citar como exemplo a relação que ele tinha com o país que é considerado a grande democracia consolidada do mundo. A relação dele era com o ex-presidente Donald Trump, que está sendo julgado nos Estados Unidos, que tentou patrocinar
um golpe quando perdeu a eleição. Algo similar ao que foi tentado também aqui no Brasil, no nosso infeliz 8 de janeiro. E que agora vai ser objeto de uma CPI já instalada no Congresso Nacional. Tânia. E já tem mais de 1000 pessoas denunciadas. Eu quero agradecer muito a tua participação, quero que você compreenda a participação do nosso. Você está falando de participação, o telespectador participa, faz parte. Muito obrigado, espero que os ministros aqui desenvolvam um bom trabalho, que o Acre possa contribuir com o nosso PPA. Quero te agradecer demais, agradecer aqui a TV Gazeta pelo espaço, agradecer aos nossos telespectadores que nos acompanharam, as críticas, tudo muito bem-vindo, porque dá a oportunidade do diálogo também. Então, super obrigada, eu quero reforçar o convite para convidar todo mundo para estar lá na UFAC, no teatro, né? Aquele teatro lindo que eu conheci agora, né? Eu não conhecia. No Teatro Universitário da Universidade Federal do Acre, no sábado, às 10 horas da manhã, para a gente discutir o nosso PPA participativo. Muito obrigado mesmo, bom trabalho. Vamos para o intervalo e já voltamos com o Gazeta Entrevista.